tema, que é a administração financeira, né? E nós estamos trabalhando as ferramentas administrativas para a administração efetiva, pensando no empresariado. E no nosso último encontro, o encontro anterior, você pode conferir aí, nós inauguramos uma trilha de estudos sobre as ferramentas a respeito de contas a pagar. E hoje nós vamos dar continuidade a essas ferramentas, trabalhando conceitos de cálculo, né? Nós, então, trabalhamos contas a pagar na prática e no nosso último encontro nós falamos do tema planejamento. Hoje nós vamos falar de cálculo e, posteriormente, falar das planilhas. Então, ao falar de cálculo, é muito importante nós determos e relembrarmos aqui os conceitos sobre juro. Juro, perdão, é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, né? Então, a ideia do juro é a ideia de compensação. Eu vou disponibilizar um dinheiro, não posso usar esse dinheiro, não posso usar esse recurso, então você vai me devolver futuramente, depois de utilizá-lo, mas com uma compensação, um percentual para compensar-me esse tempo. Evidentemente que as posições em relação a isso podem ser diferentes. Podem ser tanto numa aplicação, onde, em vez de emprestar, eu deposito lá para alguém usar aquele dinheiro. Sim, não é? Nós sabemos que os investimentos têm essa questão de uso. Ele usa, mas ele me devolve, e devolve com juros. Então, o juro é esse percentual, o juro é essa compensação pela disposição do dinheiro a tempo futuro. O juro ainda, essa taxa de compensação efetiva, que incide monetariamente, ele pode ser calculado de duas maneiras: pela formatação do juros simples ou dos juros compostos. Nosso alvo aqui é falar um pouquinho, neste encontro, do juros simples. No regime de juros simples, a taxa de juros é aplicada sobre o valor inicial, de forma linear, em todos os períodos, de maneira linear. Ou seja, não vou considerar qual é o valor no qual incide os juros. Logo, a gente pode pensar na seguinte forma, ou transformando esse conceito na seguinte forma, ou fórmula. O valor futuro será igual ao valor presente, mais a taxa de juros de maneira linear, somada ao número de períodos. Então, quando eu penso em juros simples, eu penso na taxa de juros aplicada sobre o valor inicial de maneira linear. Nós podemos, então, partir por um princípio que nós, para o cálculo monetário de juros, trabalhando essa administração financeira de maneira efetiva, nós vamos utilizar de duas formas. A primeira, juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, e a fórmula do montante. O montante é igual ao capital mais os juros. Montante que reflete o valor futuro a ser devolvido. Então, montante é igual ao capital mais os juros. E os juros é igual ao capital inicial, né? Não a banda, mas aqui o valor inicialmente, compreendido, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Nós temos, então, conceito. E a ideia da matemática, sobretudo aplicada à administração, é conceito breve. E nós temos aí que colocar alguns números para que, então, possa demonstrar com mais clareza. Trago aqui um exemplo para esta aplicação. Um investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento, que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Então, qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Então, veja que aqui a pergunta, né, você há de notar qual a taxa de juros desse fundo de investimento. Porque ele já sabe o montante, mas ele não sabe aqui a taxa de juros do fundo de investimento. Vamos aqui, então, utilizar duas formas de cálculo. A primeira, uma resolução efetiva. Juros é igual ao montante menos o capital inicial. E a fórmula dos juros, onde juros é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Vamos aqui desdobrar
essa fórmula. O capital é igual a R$500, o montante é 560 e o tempo é 6 meses. São as informações que nós temos. Calculando os juros da aplicação, nós vamos fazer juros é igual ao montante menos o capital. Ou seja, 560 menos 500. Nós temos já o valor dos juros. O valor. Porque note, juro é valor. Taxa de juros é o índice percentual. É o valor percentualmente aplicado. E é esse que nós estamos perseguindo. Tá bom? Então, agora, de posse do valor dos juros, do valor do capital inicial, do tempo, nós conseguimos aplicar na fórmula dos juros. Olha só, 60, que é os juros, é igual ao R$500, que é o capital, multiplicado pela taxa de juros, que ainda não sei, que é multiplicado pelo tempo, que é 6 meses. Vamos aqui, então, agora, fazer uma aplicação da equação de primeiro grau. Né? E a equação de primeiro grau tem essa ideia de equivalência. Né? Então, a ideia é que tudo dessa igualdade equivale a tudo dessa igualdade. Então, nós vamos fazer aqui os cálculos matemáticos de maneira muito tranquila. Nós vamos ter 500, que multiplica I, que eu não sei qual é a taxa, que multiplica 6. Logo, nós vamos ter 3.000, que multiplica I. Vamos fazer, então, agora, a mudança, né, de lugar. Vamos aqui efetuar a mudança de localidade. E nós temos que lembrar das regras matemáticas. Quando nós mudamos uma sentença de lugar, o número, ou a parcela que vem de um lado para o lado direito da equação, ela assume a operação inversa. Então, qual é a operação inversa à multiplicação que estava acontecendo com a taxa? A divisão. Então, é muito importante que nós tenhamos o cuidado de que aqui o cálculo, geralmente, nós temos a dificuldade aqui. Qual a dificuldade? 60 que divide 3.000. Não é ao contrário. Né? Matematicamente, o 60 ele ocupa a primeira posição do lado direito da equação. Então, ele vai assumir essa posição e fazer a operação da divisão. Ele será essa parcela da divisão. Então, é muito importante essa observação. Justamente é aqui que muitas pessoas acabam confundindo e fazendo sempre multiplicação do número maior pelo número menor. E a ideia não é mudança de posição. Então, mesmo que você escreva a sentença com os resultados, e ficou, evidentemente, 3.000 multiplicado pela taxa, que é a posição correta, o 60 ele não assume a posição do I. Ele assume a posição do lado direito da equação. Então, 60 que divide 3.000. E aí, vai dar 0,02, né, que é a escrita decimal de 2%. E a gente multiplica para ter uma escrita. Né? Então, aqui, o correspondente aqui, é porque nós multiplicamos, você multiplica ali por 100, para escrever esse número de maneira percentual, porque é assim que é a informação administrativa financeira e da matemática administrativa dentro da equação. Logo, respondendo aí a nossa pergunta, né, original, qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Vamos reparar, o investidor aplicou uma quantia de R$500. Vamos trocar agora pelas informações que a gente já tem. O investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples a 2% ao mês. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Logo, a taxa de juros é de 2% e o valor dos juros de R$60. Maravilha? Podemos avançar um pouquinho e trazer aqui outra questão? Uma pessoa aplicou o capital de R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determinem os juros e o montante dessa aplicação. Então, nós vamos usar duas fórmulas aqui. Juros é igual ao capital, que multiplica taxa, que multiplica tempo, e o montante, que é igual ao capital mais juros.
Então, vamos lá? Vamos desdobrar aqui essa equação e vamos trazer aqui. Olha só. Vamos fazer aqui juntos. Os juros será igual ao capital, que é R$ 1.200, que multiplica a taxa de 2% ao mês. Já vou trazer aqui para uma escrita decimal, com os numerais já organizados, e multiplica o tempo, que é 14 meses. Então, juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Aqui no montante, o que nós temos até o momento? Olha só. Nós temos montante é igual ao capital, 1.200, mais juros, que eu ainda não sei. Então, 1.200 mais juros. Então, para que eu tenha um montante, eu preciso encontrar os juros primeiro. Vamos encontrar? Juros é igual a 1.200, que multiplica 2%, 0,02, que multiplica o tempo, que no nosso caso é 14 meses. Então, 1.200, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Dei um tempinho aí para você calcular junto comigo. Se você encontrou o valor de R$ 336, está certo aí a sua continha, a matemática. Vamos ver quanto que é o montante desta aplicação? 1.200 mais 336. Logo, o montante dessa aplicação é igual a 1.536. Vamos fazer a resposta aqui? Determine os juros e o montante dessa aplicação. Os juros é igual a R$ 336 e o montante igual a R$ 1.536. Feito o nosso cálculo para esta aplicação. Vamos agora esclarecer dúvidas e as observações, queridos alunos, que vocês tenham aí. Pode escrever aqui no chat, pode já mandar a sua impressão, a sua dúvida, antes de nós fazermos aqui as nossas conclusões. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que, desenvolvendo contas a pagar, para essa ferramenta ser efetiva de maneira direta e causar um impacto ali na hora de visualizar as contas, aplicar os juros, tomar aquela decisão de planejamento importante, qual é a conta que eu priorizo, eu tenho 3, mas tenho que escolher uma delas, você precisa dominar cálculos. Por isso que hoje nós estamos vendo juros simples, onde, de maneira muito tranquila, para o juros simples, você vai precisar de duas coisas: a fórmula dos juros e a fórmula do montante. A fórmula dos juros, juros igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. A fórmula do montante, juros, a fórmula do montante é igual ao juros mais capital, ou capital mais juros. Então, com essas duas fórmulas, você consegue esclarecer e tornar claro as decisões a respeito de contas a pagar, porque aí você sabe aí onde os juros vai ter um maior impacto, qual vai ser a taxa maior de juros em determinada situação, onde eu vou ter uma aplicação com rendimento melhor, não é? Então, com esses dois pontos, você vai conseguir fazer isso. Então, não perca, então, nós vamos enviar
lista para você praticar, uma lista aí com alguns exercícios preparados para você praticar, para você estruturar e ficar tranquilo aí no seu posicionamento dentro de juros simples.